Boa noite, tudo bem? Hoje, nessa reunião de palestra, a Líria Yuri Oneshima e eu, Regiane Genaro, faremos aqui um bate-papo destacando alguns tópicos que nós achamos importantes da matéria dessa reunião, que são doenças e epidemias, né? Alguns trechos do Gosho. A Yuri vai fazer o fundo de cena, né? E depois nós vamos intercalar um pouquinho de trechos importantes. Depois abriremos um bate-papo com todos vocês. O escrito de Nichiren Daishonin que vamos estudar é o Tratado da Doença. É uma carta que aborda as graves epidemias que afetam as pessoas por toda a Terra e constitui os meios fundamentais para se livrarem do sofrimento. Acredita-se que foi escrita no dia 26 de junho de 1278 a Tokijonin, em resposta à notícia que seus discípulos estavam assolados por epidemias com mais força do que nunca. As epidemias que prosseguiram de 1277 a 1278 foram muito severas. 5 de cada 10 famílias e 50 de cada 100 lares tiveram seus membros mortos pelas doenças. As epidemias de tal amplitude devem ter provocado a doença e causado a morte de muitos dos discípulos de Nichiren Daishonin e seus familiares. Vamos estudar esse escrito que transborde de profunda compaixão e do espírito determinado de Daishonin de aliviar o sofrimento da humanidade. Nichiren Daishonin materializa seu poderoso desejo de comunicar a essência da filosofia budista para que as pessoas conduzam uma vida de absoluta vitória. O budismo de Nichiren Daishonin é um ensinamento da esperança que nos permite transformar a realidade completa e positivamente. Mas a razão pelo qual o desejo do Buda ainda não se concretizou é as 3 calamidades e os 7 desastres que ocorrem, alerta Daishonin, é que todos ainda estão ligados aos ensinamentos anteriores ao Sutra de Lótus. A vida de Nichiren Daishonin foi assolada por contínuos ataques das 3 calamidades e 7 desastres. As 3 calamidades maiores são as provocadas pelo fogo, pela água e pelo vento, que destrói o mundo. E as 3 calamidades menores são a guerra, a peste e a fome. Os 7 desastres incluem a guerra e os desastres naturais e são causados pela calúnia ao ensinamento correto. Eles são mencionados nos Sutras Mestre dos Remédios, Reis Benevolentes e outros. A doença, como dos 4 sofrimentos de nascimento, envelhecimento, doença e morte, é algo inevitável para qualquer ser humano. Ao mesmo tempo, a 4ª das 5 diretrizes eternas da Soka Gakkai refere-se justamente a essa questão. Prática da fé para manter a boa saúde e obter longevidade. Qual deve ser, então, a nossa postura como praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, cuja essência é conduzir as pessoas à vitória absoluta? Essa questão, como deve ser a prática, deve ser uma prática de confiança, para poder ter energia vital, poder ter sabedoria, poder ser iluminado, né? E também, a cada ano que passa, ter uma base sólida na saúde, né? E fortalecer a nossa capacidade de extrair uma forte fonte de energia vital através da nossa oração, do nosso Daimoku, e transformar nossas vidas, transformar tudo que for prejudicial ao nosso karma. Nova Revolução Humana, capítulo Coroa de Louros. Citando uma passagem de grande concentração e discernimento de Tiantai, Nichiren Daishonin afirmou: existem 6 causas da doença. 1. Desarmonia nos 4 elementos. 2. Maus hábitos na ingestão de alimentos ou bebidas. 3. Forma incorreta de realizar a meditação sentada. 4. Ataque de demônios. 5. Ações das maldades. E 6. Efeito do karma. Os 4 elementos citados são terra, água, fogo e vento. A filosofia oriental, medicina tradicional chinesa, revela que o corpo humano, como tudo na natureza e no universo, são constituídos desses 4 elementos. A desarmonia dos 4 elementos refere-se, por exemplo, ao clima irregular e à degradação do meio ambiente, que influenciam negativamente o corpo e provocam o surgimento de doenças. Na Revolução Humana, Shinji disse: qualquer que seja a doença, sua cura em pouco tempo depende da energia vital.
E a fonte dessa energia é a prática da fé. Se uma doença tem origem na maldade ou no karma negativo, não poderá ser curado somente com os recursos da medicina. É necessário orar firmemente ao Goronzo para combater a maldade e transformar o karma negativo. E a pior karma é a formada por calúnia ao Sutra de Lótus desde existências passadas. Nichiren Daishonin afirma que há duas categorias de enfermidades. Ele classifica a primeira delas como doenças do corpo, que podem ser facilmente curadas com um bom médico. Na sequência do escrito objetivo de outra matéria, Daishonin também se refere das doenças da mente, cuja gravidade pode ser muito maior. Isso. E nessa carta, diz aqui que teve um surto epidêmico, né? A gente está vivendo isso de novo. Isso aconteceu há muito tempo atrás, conforme o fundo de cena que a Yuri disse, né? E hoje nós estamos nesse surto epidêmico, com agravantes, com complicações surgindo a cada dia, que depende do quê? Das nossas mudanças, das nossas ações, do nosso respeito com a vida, com o ser humano e também ao meio ambiente, né? Nós temos aqui, ó, com essas enfermidades físicas que o médico pode curar, as desordens foram 101 devido ao elemento terra, 101 desequilíbrio devido ao elemento água, 101 perturbações do elemento fogo e 101 desarmonia do elemento vento. E isso totaliza 404, desarmonias, desequilíbrios, né? Então, assim, imagina, 404 desequilíbrios na nossa vida. Como que a gente consegue manter, equilibrar? E tudo isso, a gente pode saber que a doença do corpo pode ser tratada por um médico. Você fica doente, você sabe que é uma causa, ou é do vento, ou é da água, ou é da terra, ou é do fogo, e você cura. Mas as doenças da mente, elas são mais profundas, têm causas mais complexas que a gente vai ver no futuro, certo? E a gente sabe que tudo isso faz com que a gente venha pensar, venha se equilibrar, né? E a gente tem base no Gosho que lá eles conseguiram mudar através da mudança de postura de cada ser humano, de cada pessoa que se conscientizou do seu papel nessa existência ou daquela época. Ouvindo sobre a questão do karma, um membro da divisão sênior com ar preocupado perguntou: submeti-me recentemente aos exames clínicos devido às dores que senti no estômago. O diagnóstico médico foi que eu estou com câncer e deverei passar por uma cirurgia. Refletindo sobre essa situação, penso que a causa disso esteja no fato de eu ter contrariado a prática da fé de minha esposa durante 5 anos. Será que mesmo nesse caso conseguirei transformar o karma de doença? Sem dúvida alguma. Por mais profundo que seja o karma negativo, o budismo de Nichiren Daishonin nos possibilita transformá-lo. Talvez o senhor esteja questionando se por causa disso precisa sofrer tanto. Todos nós temos condições de saber as causas da vida presente, mas não as das existências passadas. Podemos ter até um karma negativo muito profundo, cujos efeitos surgirão aos poucos, fazendo-nos sofrer por muitas existências. Contudo, com a prática do budismo, comprovamos a manifestação desse karma de uma só vez, e seus efeitos surgem de forma amenizada. Isto é chamado de amenização do efeito kármico. Por esta razão, mesmo uma doença que provém do karma pode ser curada quando fortalecemos a energia vital recitando o Daimoku. Se redimir sinceramente de seus erros e orar com profunda gratidão, a energia vital fluirá do seu interior e uma grande alegria envolverá sua vida. Se recitar o Daimoku sem determinação ou com dúvida no poder do Goronzo, não será capaz de derrotar a maldade da doença. É importante que o senhor ore com forte decisão de vencer infalivelmente a doença e com uma profunda gratidão ao Goronzo. Portanto, se o senhor se redimir sinceramente dos seus erros e orar com profunda gratidão, a energia vital fluirá do seu interior e uma grande alegria envolverá sua vida. Se recitar o Daimoku sem determinação ou com uma dúvida no poder do Goronzo, não será capaz de derrotar a maldade da doença. É importante que o senhor ore com forte decisão de vencer infalivelmente a doença
e com uma profunda gratidão ao Gohonzo, arrependendo-se dos erros passados e transformando o karma negativo. Se o câncer está alojado no estômago, ore com firme determinação de combatê-lo intensamente com a recitação de um vibrante daimoku. O outro ponto importante é sua disposição de realmente querer viver em prol do Conserufo. Uma pessoa com esse sentimento ora com toda a sinceridade para recuperar quanto antes a saúde. As epidemias que prosseguiram de 1277 a 1278 foram muito severas. Elas estavam assolando com muita força, mais do que nunca, como no nosso caso agora desse Covid-19, que tem mais de 51% de pessoas com tipos diferentes dessa pandemia tomando conta, né? E a gente olha para trás e vê que os ataques das 3 calamidades, dos 7 desastres, ocorreram. Nós tivemos terremotos, queimadas, secas, né? Condição atmosférica bem atípica. Então, assim, a gente pode olhar e ver que tivemos fatores da natureza muito diversos. Foram queimadas na Austrália, foram queimadas na Amazônia, no Pantanal, vários bichos morreram, várias espécies de animais morreram, né? Assim, várias plantas também deixaram de existir. Vai demorar um tempo para ser refeito. Por quê? Porque o solo foi destruído, a essência foi destruída. Só que nós, enquanto praticantes do budismo, de Nichiren Daishonin, enquanto podemos ter a força de recitar o Nam-myoho Renge-kyo, não simplesmente citar o Nam-myoho Renge-kyo, a gente tem um sentimento. E esse sentimento é capaz, sim, de mudar, né, de ele mexer nessa estrutura do nosso corpo, que equivale a todos os pontos diferentes da natureza, que são fogo, água, o céu, a terra. Então, o nosso Daimoku entra em fusão com essa lei do universo e fortalece a nossa energia vital, fortalece a nossa imunidade, faz com que a gente pense nos nossos atos e mudemos para o futuro. Aquele que se empenha na propagação do budismo é um bodhisattva da terra e um devoto do Sutra de Lótus. Quando vivemos pelo Conserufo, a vida de Bodhisattva da Terra manifesta-se em nossa vida e começamos a combater a doença. Entendi perfeitamente. Com suas orientações, sinto-me muito encorajado. Vou renovar a decisão, esforçando-me ao máximo. O rosto desse companheiro já estava mais corado e a preocupação havia se dissipado. Do ponto de vista do budismo, existe um profundo significado o fato do senhor estar com câncer. Nichiren Daishonin afirma que a doença faz surgir em nós a determinação de entrar no caminho. Portanto, o senhor adoeceu justamente para manifestar a fervorosa prática da fé. Budista é aquele que faz da moléstia um trampolim para crescer na fé e no empenho em prol do bem-estar das pessoas. Por favor, solicito que se levante com firmeza na prática da fé, com a decisão de contribuir para o desenvolvimento do Conserufo. O fato de o senhor sofrer de uma grande doença significa que sua missão é muito grande. Se vencê-la, tanto comprovará o grandioso poder da prática do budismo, como também dará maior impulso ao Conserufo. Para cumprir essa missão, o Senhor criou diversas causas negativas no passado e surgiu como um Bodhisattva da Terra nessa existência. Por isso, não há doença que não seja capaz de vencer. Cada palavra e cada frase desta carta representam a verdadeira intenção de Nichiren Daishonin, e como tal devemos lê-las como uma condição de vida tão vasta e abrangente como o seu. Seguindo aqui, ele ainda afirma, né, Nichiren Daishonin, e ao se referir ao espírito destemido com que Daishonin agia em prol da felicidade das pessoas, enfatizou que era necessário uma filosofia verdadeiramente notável para promover o desenvolvimento da sociedade. Ao escolher uma filosofia, é autodestrutivo seguir qualquer outra senão a melhor. Toda Sensei disse: as pessoas podem prosperar seguindo uma filosofia inferior? Não temos de seguir um supremo princípio filosófico? Isso é o que nos diz Daishonin. As pessoas só podem prosperar se seguirem um supremo princípio filosófico. Essa é a sua mensagem. Fica claro aqui que a suprema filosofia que a gente segue, a gente não pode
ter dúvida, né? Sem dúvida, ele estaria muito feliz ao observar nossa luta profundamente comprometida enquanto entramos em ação para transformar positivamente a sociedade de acordo com essa missão. Qual que é a nossa missão como membros, né, como seguidores de Nichiren Daishonin, pessoas que recitam na Myoho Kyo? Nesse momento de pandemia, a gente tem que confiar, ter certeza de mudar essa condição de vida, tanto nossa como das pessoas que a gente gosta bem, que está ao nosso lado, através do nosso Daimoku, através da nossa recitação do Daimoku, com a certeza da vitória, a certeza da transformação, não só nossa, não só da nossa família, mas de toda uma sociedade, toda uma nação, como do mundo inteiro, né? Então o Brasil é uma sementinha, como diz o presidente Queda, é a semente do mundo. O Brasil é a monarca do mundo, o Brasil tem tudo para melhorar. Nós atualmente podemos parecer que estamos numa condição inferior, mas não, nós temos pessoas aqui de grandes valores, grandes cientistas, grandes filósofos, grandes economistas, grandes professores, grandes membros, grandes líderes que nos incentivam, assim como nós temos o presidente Queda, que faz totalmente a nossa diferença, por ter um mestre hoje vivo que a gente pode seguir, que a gente pode ler as orientações da Revolução Humana, na Ascende, nos escritos, nas cartas que temos, nos bate-papos, que vai mudar a nossa vida realmente como praticante, como pessoa. Trechos de diálogos sobre religião humanística. Disse presidente Queda uma certa vez. O presidente todo costumava dizer: a doença é uma função da natureza, mas todos os seres humanos também possuem no seu interior o poder de curar seus próprios males. Isso seria como subir uma ladeira íngreme e voltar novamente ao nível do chão. Daishonin diz: o verdadeiro aspecto do mundo tríplice é o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. A doença em si é apenas um aspecto da vida humana. Não podemos concluir que uma pessoa, só pelo fato de ter adoecido, é alguém derrotado. Chegar à conclusão de que ela não tem fé só porque adoeceu seria uma postura completamente desprovida de compaixão. Não importa quão dura seja a adversidade, sempre podemos encontrar uma maneira de torná-la uma oportunidade para a nossa grande evolução humana. Podemos usá-la para criar valor. Essa é a essência do budismo de Nichiren Daishonin. O budismo de Nichiren Daishonin é o ensinamento da esperança que nos permite transformar a realidade completa e positivamente. Nosso movimento popular Soka ajudou aqueles que estavam sofrendo na miséria no Japão pós-guerra. Uma sociedade que tinha virado as costas para o bem-estar das pessoas e se levantar com base na fé no Gohonzon e comprovar o poder de transformar sem limites a lei mística. Nesse caso aqui da pessoa ter ficado doente, fica bem claro, né? O verdadeiro aspecto do mundo tríplice é o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. A doença, ela veio para transformar. É uma conclusão de que a pessoa conseguiu fazer a prática correta, de que ela está mexendo lá no seu karma e transformando. A oração, ela oferece um caloroso alento, né? Que trava uma batalha entre a doença e uma vida de verdadeira boa sorte. Quando algum de seus seguidores adoecia, Daishonin imediatamente encorajava com todo o seu ser. Por isso que fala o rugido do Rei Leão. O Nam-myoho Renge-kyo é tão poderoso para combater a enfermidade. Jamais devemos nos esquecer da declaração de Daishonin. O Nam-myoho Renge-kyo é como o rugido de um leão. Que doença pode, portanto, ser um obstáculo? Né? Esse é um Gosho muito importante que serve de base para a gente, para transformar. Né? Então, o Nam-myoho Renge-kyo é o primeiro lugar. Tá com algum problema de doença? Nam-myoho Renge-kyo. Tá com algum problema mental? Nam-myoho Renge-kyo. Tá com algum problema de qualquer natureza? Nam-myoho Renge-kyo. Porque a gente faz a nossa energia vital se fortalecer. É uma fusão nossa com a lei do universo. Lembrando que nós temos o contato com a terra, a água, o vento e o fogo. Isso tá dentro de nós. Quando a gente está feliz, a gente fica ardendo, fervendo como fogo. Quando a gente está calmo, a gente fica suave como o vento. Quando a gente está sóbrio, quando a gente está fixo, quando a gente está confiante, nós estamos na terra firme.
E quando a gente tá assim, vou, não vou, tô maleável, tô flexível para transformação, para poder lutar e ultrapassar os obstáculos, nós somos como a água. Eu vou ler esse trechinho aqui que eu achei muito interessante, mesmo porque se tratando de uma situação que eu vivi recentemente, né, da perda do meu pai, veio muito a calhar com esse trecho aqui. Eu vou ler para vocês. Tá na parte do Líderes Audazes, volume 6, página 222. 222. Em junho de 1972. Meu filho está hospitalizado com uma doença renal grave e o futuro dele é totalmente incerto. Acredita que seja realmente possível ele melhorar? Não se aflija, o budismo Tien Daishonin possibilita que nos tornemos felizes, não obstante o que aconteça. Tenha fé no Gohonzon e continue recitando o Daimoku com total determinação. Também eu farei o mesmo. Estarei orando por vocês. Se a senhora se empenhar com forte fé, jamais se permitindo ser derrotada, será feliz infalivelmente. Vamos nos reencontrar um dia, disse-lhe Shinji Yamamoto, né, convicto, e apertou a mão dela para confortá-la. Eu achei muito interessante porque o meu pai acabou falecendo com uma infecção renal, insuficiência renal, e eu sei que ele recebeu muito Daimoku, nós fizemos Daimoku para ele, e com certeza ele transformou o karma dele. Aí, para mim, foi confortante ver isso aqui, porque assim, ele ficou doente, ele foi inferiorizado, a minha prática estava errada porque ele ficou doente, eu estava fazendo Daimoku. Não, eu sei que eu contribuí para que ele atingisse a eliminação, para que ele ficasse em paz, transformasse a vida dele, o karma dele. E eu sei que o Daimoku transforma as vidas de 7 gerações antes da nossa e 7 gerações futuras. Esse karma de doença, com certeza, eu estou eliminando eu e meus filhos da nossa geração agora, da nossa geração futura e da nossa geração passada. A vacina chegou, mas os cuidados continuam. O início da distribuição da vacina contra a Covid-19 para os grupos prioritários trouxe esperança a todos. Contudo, é importante se manter atento às medidas de prevenção. Em 19 de janeiro, foi concluída a operação logística de envio da vacina para os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, e iniciada a campanha de vacinação. Você já deve ter sido perguntado sobre o que fará depois de ser imunizado ou até de ter feito planos. Alguns nem veem a hora de abandonar o uso de máscaras. Porém, afirmam os especialistas, é importante continuar se protegendo mesmo após ser vacinado. Depois de tomar a vacina, é preciso voltar para casa, manter o isolamento social, aguardar a segunda dose e esperar pelo menos 15 dias para que a vacina atinja o nível de eficácia esperado, explica a bióloga Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência. E mesmo depois, é preciso esperar que boa parte da população já tenha sido imunizada para que a vida volte ao normal. O vírus está circulando e por isso é importante continuar cuidando não só de nós, mas também como daqueles com que vivemos. Assegurem completamente as medidas de prevenção contra a infecção, usando máscaras e lavando as mãos. Cuidem da ventilação e umidificação do ambiente e outras. Avancemos de forma alegre e inteligente num ritmo de vida saudável. Frase de incentivo do Dia de Presidente da Isao Ikeda, publicado no Seiko Shimbun em 20 de novembro de 2020.